Shalom, meu amado irmão. Shalom, minha amada irmã. Espero que você esteja bem na graça do Senhor. Aqui estamos para mais uma profunda natação no oceano que se chama a Palavra de Deus, que o barco que nos protege é Jesus Cristo e as ondas são o Espírito Santo. Vamos nos conectar com o Espírito de Deus nessa manhã para ouvirmos aquilo que Ele tem para nos falar hoje. Pai, aqui estão os teus servos diante da sua tela. Olhe para eles, Pai. Olhe para aquilo que eles precisam ouvir. Meu Deus, alimente as suas almas. Não lhes deixe vazios, Pai, mas faça com que a tua palavra lhes fortifique todos os dias e lhes faça entender que nada é impossível para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu hoje quero trazer uma palavra que o Espírito de Deus já vinha me sussurrado ou falando, cochichando para mim. Eu quero falar sobre a filosofia de Deus. Nessa manhã, eu quero falar sobre a filosofia de Deus. Eu quero que você entenda qual é o real pensamento de Deus para com o homem. Pegue a sua Bíblia em Gênesis 1, logo no início da Bíblia, Gênesis 1, verso 26, iremos até o verso 31. Assim diz a palavra do nosso Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E viu Deus que tudo era bom. Amados irmãos, eu quero que vocês entendam a filosofia de Deus. Qual é o pensamento que Deus tem com a sua criatura? Qual é o plano, propósito firmado na mente de Deus para com a sua humanidade? Deus, quando cria os céus e a terra, antes dele fazer a terra, a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas a terra não havia parte seca na terra. Era tudo água. Se você for a ver, é por isso que mesmo quando você faz uma pequena escavação na sua casa, a primeira coisa que você encontra é água. A terra está úmida.
Então nós vivemos no meio, ao lado, debaixo, sobre as águas. Então, o que Deus fez? A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre toda a terra. Pairava sobre todas as águas, perdão. Sobre a superfície das águas. Naquele momento, a terra era as águas. Não tinha a terra parte seca. A terra que Deus estava a falar aqui na Bíblia é a terra referindo águas. E referiu terra depois que ele mandou secar como a parte seca. Então, qual era o plano de Deus? Deus criou tudo. Ele começou a declarar: haja isso, haja aquilo, acolá, aqui, ali. Para quê? Para que houvesse espaço para o homem. Deus cria a parte seca, a parte onde nós nos encontramos. A terra seca. Deus declara tudo, incluindo a criação do Jardim do Éden, o pequeno paraíso na terra. Então, Deus viu que a terra era tão linda e bom é aquilo que ele havia feito. Mas quem ia desfrutar daquilo? Quem ia aproveitar toda a magnificência que Deus havia feito? Deus faz o homem. Quando Deus cria o homem, ele cria com propósito de domínio. Eu quero que você perceba, a minha pregação vai começar aqui. Não sei como é que você chama isso que eu falo. Sermão, pregação, ensinamento, estudo bíblico, não sei. Mas tudo começa aqui. Deus faz o homem para dominar a terra. Esse é o real pensamento de Deus. Frutificar, multiplicar, não só. Leia comigo o verso 28. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Agora Deus fala uma coisa que eu tanto gosto. E sujeitai a terra. Deus nos dá poder de frutificar, multiplicar e ainda por cima sujeitar essa terra sob o nosso domínio. Sujeitar essa terra, trancarmos essa terra no nosso domínio. Só que o homem não percebeu a verdadeira filosofia de Deus. A filosofia de Deus. É por isso que o homem passado colonizou. O homem passado, ele se colonizou a terra, não dominou. É por isso que no passado houve uma colonização da terra. Não foi uma dominação. Porque o domínio não é sobre o homem para o outro homem. O domínio é sobre todas as coisas que Deus fez, excepto o homem. É por isso que nós fomos escravos de outros homens. Fomos maltratados por outros homens. Portugal colonizou Moçambique. Angola, todo mundo se colonizou ali. Todo mundo se colonizou. Se você for a ver, até os países que depois ficaram independentes, entre eles se colonizaram, tiveram guerras civis, porque não entenderam a verdadeira filosofia de Deus. O pensamento de Deus. O autoentendimento do Pai nunca foi com que o homem colonizasse outro homem, dominasse outro homem. Mas entenda, domine sobre todas as coisas que estão sobre a terra. Domine sobre o quê? Os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E não o homem. Eu quero que você entenda que Deus nunca criou o homem para ser um escravo.
Deus nunca criou o homem para ser um escravo. Vão me perdoar aqueles que nos escravizaram, mas Deus nunca criou o homem para ser um escravo. Deus criou o homem para dominar, para ser um príncipe e um rei. Um príncipe e um rei. É por isso que você nunca vai apanhar na Bíblia a referir assim, Jesus Cristo é o quê? Rei dos escravos, não. Ele é rei dos reis, rei dos sábios, rei dos dominadores, rei dos governantes. Ele é o rei dos... Então, Deus nos fez reis, governantes, dominadores, líderes, poderosos, rei dos presidentes, rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Pai de todos os espíritos. Porque Deus entendeu que a real intenção, propósito para que o homem dominasse aqui, Deus passasse a filosofia dele para o homem. Qual é o pensamento de Deus? Vamos até Jeremias 29, 11. Qual é o pensamento de Deus? Jeremias 28, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Enquanto você vai abrir a sua palavra, é Isaías 58, 55, 8, 9. Vamos, assim diz a palavra do Senhor em Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de... Porque eu bem sei os pensamentos, a minha filosofia, eu sei. Ele olha para ti e diz assim: Ei, Lucas, João, Pedro, Simão, Nataniel, Judas, André, Tiago, João, eu sei, Tomé, os pensamentos que há em mim. Eu sei, Pedro, eu sei. Jeremias, eu sei qual é o pensamento que eu tenho. Isaías, eu sei qual é o pensamento que há em mim. Abraão, eu sei qual é o pensamento que há em mim. Ei, Moisés, eu não estou desapercebido, eu não sou desapercebido. Eu sei o real pensamento que há em mim. O real pensamento que há em mim. Qual é o pensamento de Deus? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maldade. Entenda que Deus, quando nos dá vida, Ele diz assim, vos darei vida, não só vida, vida com abundância. Vida em abundância, vida com abundância, vida com toda abundância. Não entenda como estiver escrito na tua versão, na tua Bíblia. Vida com abundância, vida em abundância, vida de abundância, vida por abundância, vida de abundância. Tudo Deus nos deu com um propósito de paz. Esse é o pensamento de Deus. De nos dar uma vida onde o homem vai frutificar, dominar e, acima de tudo, sujeitar a terra. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Isaías 58. 55. Eu tenho alguma coisa com 58. 55. Espero que me perdoem aí em casa. 55. Vamos assim. 55, 8, 9. 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Viu? Por que Deus dá ao homem o pensamento que é dele e não deixa com que o pensamento do homem opere? Porque o nosso pensamento não é com o pensamento de Deus. Pensamento. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que
os vossos pensamentos. Então, você percebe que o pensamento de Deus, o real pensamento de Deus aqui, são pensamentos altos, pensamentos grandes. Então Deus não ia dar um domínio pequeno para um homem baixo, não. Deus criou um pensamento alto. Homem, domina, seja presidente, seja profeta, profetize, faça curas, faça milagres, construa, faça coisas grandes, compre países, compre distritos, compre carros, compre casas, ajuda as pessoas, viaje. Deus tem um pensamento para ti. E esse pensamento é o real pensamento de Deus. Qual é o pensamento de Deus? Que você domine e frutifique. Se você for a ver, todos os homens que Deus levantou, lhes deu um pensamento de dominar. Adão, Noé, e todos eles construíram coisas grandes. Adão dominou no jardim. Noé dominou na arca. Abraão dominou nas terras, países. Dono de terras, Abraão. Isaac herdou a riqueza do pai. Jacó deu a Israel, ele foi chamado Israel, ele nos deu um país, Israel. Por causa dele, Israel existe. E nos deu 12 tribos. José dominou o Egito, governador. Estás a ver o pensamento de Deus? Qual é o pensamento? Governador. Moisés libertou o povo, era um grande líder. Josué herdou a obra do tio, fez com que o povo entrasse na terra prometida. Vamos para mais pessoas. Caleb lutou com Josué, libertou o povo. Davi, homem cheio de sabedoria, grande Davi, o salmista, conquistou a terra, conquistou o povo, matou Golias. Esse homem dominou nessa área. Salomão, homem de grandes provérbios. Sabedoria. Domínio. Queres que eu desça mais? Zacarias. São vários homens que Deus deu. Jonas. Samuel. Ruth. Noemi. Até mulheres dominaram. Para você ver que toda criatura de Deus foi dada, feita para o domínio. Então, meu irmão, você tem um domínio, você não é escravo. Hoje você é pobre. Hoje você dorme na rua. Hoje você caminha para ir para o trabalho. Hoje você não tem nada para dar aos seus filhos. Hoje você não tem. Você está nesse trabalho. Você vai às ruas. Você está a precisar de dinheiro. Você não tem como sustentar. Até a tua própria mulher já te abandonou porque você não tem nada. Creia. Deixa eu profetizar na tua vida. Você não vai terminar assim em nome de Jesus. Você recebe essa palavra poderosa. Deus tem um domínio na tua vida. Recebe esse domínio. Recebe essa graça. Que Deus te proteja. Que Deus te cuide. Lembre, você nasceu para dominar. Você não vai terminar assim. Você nasceu para dominar. Deus te abençoe. Deus te guarde. Te amo. Deus abençoe.